Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube para falar de alguma coisa bem atual. Não vamos falar muito sobre política, nós vamos falar de uma transição, a transição do papel para o digital. Em outras palavras, a transição de tudo aquilo que é impresso, ou seja, jornal, livro, para tudo aquilo que é visto no celular ou no computador. É uma revolução que quem tem mais idade pode apreciar e julgar e constatar. Os jovens não, os jovens estão vivendo o digital, o aparelhinho, como toda a sociedade está. Mas antes de falarmos dessa transição da imprensa para o digital, quero pedir a vocês para deixarem o like, um comentário, partilhar com seus amigos e familiares, criticar, isso é importante. Elogiar tanto faz, mas criticar é importante. E se inscrever no canal. Então vamos lá. Os tempos mudam, os tempos mudaram. Houve uma época em que um ciclista passava diante das casas e jogava o jornal do dia para os assinantes enrolado num elástico. Me lembro de meu pai saindo para buscar o leite e o pão e voltando com o jornal do dia enquanto minha mãe preparava o café. Isso acabou. A quase totalidade dos que liam jornal utilizam hoje para ler o celular ou o computador. Uma enorme economia de papel com desativação das enormes impressoras, seguida, e isso que é lamentável, de demissões de numerosas pessoas, especialistas do setor gráfico, uma realidade mundial cuja consequência é o fechamento de jornais ou, numa fase inicial, a diminuição de suas tiragens. Essa transição acaba de ocorrer aqui na Suíça com o grande grupo de imprensa Tamedia, criado em 1893, veja aí, faz muito tempo. Grupo familiar, como quase todos, né? O grupo cresceu e se estendeu pelos cantões suíços, criando e editando os jornais mais lidos do país, e também livros, tudo isso. Para se entender sua importância cultural e mesmo política, deve-se lembrar ter a população suíça uma excelente formação escolar e colegial proporcionada pela Suíça, proporcionada pelo país. O hábito da leitura, não só de jornais, como de livros, faz parte do cotidiano da população suíça. Dentro desse quadro favorável à expansão, o grupo criou 3 grandes centros gráficos, abastecendo a Suíça em jornais, livros e impressos, até chegar à transição digital, implicando na redução para um só centro gráfico, 2 são fechados, e diminuição de tiragem dos jornais, mesmo porque muitos assinantes preferem ter acesso à edição online. Para se ter uma ideia, estão ligados direta ou indiretamente aos produtores impressos do grupo Tamedia, cerca de 5,5 milhões de pessoas, no total de cerca de quase 9 milhões de habitantes. As economias com essa transformação devem ser direcionadas para o futuro digital, os produtos digitais que vão surgindo, mas fazem vítimas entre os gráficos e entre os jornalistas e pessoal ligado à imprensa tradicional. O primeiro corte que ocorreu agora é da ordem de 20% do pessoal. Você imagina uma grande empresa que
manda para a rua ou que corta o contrato de trabalho para 20% do seu pessoal. Os mais jovens saberão encontrar, os mais jovens demitidos, saberão se adaptar, encontrar alguma coisa, variantes no mundo digital. Mas os mais velhos, acostumados a fazer sempre só isso, trabalhar na impressão de jornais, sofrerão o choque. Esse choque será mais doloroso para os profissionais da Suíça francesa, onde a transição do papel para o digital é mais lenta que na Suíça alemã. É difícil de se imaginar, mas 2 importantes centros de impressão serão desativados e terão suas rotativas imobilizadas, enquanto cerca de 150 gráficos perderão seu emprego, seguidos por mais 50 trabalhando nas redações dos jornais com páginas e tiragens diminuídas. Felizmente, essa transição não será imediata e está prevista para ser concluída durante o ano de 2026. E aqui também existem apoios trabalhistas para esses que vão ser demitidos, o que não é o caso em muitos países. Com a existência de um único centro de impressão em Berna, os jornais da região de Zurique e Genebra, que são 2 cidades mais distantes, Berna fica no meio, para assegurar o transporte e distribuição de jornais para os assinantes e centros de venda de jornais. Existem pouquíssimas bancas, agora são centros de mídia, né? Essas edições terão que fechar mais cedo, como se diz no jargão jornalístico. Fechar o jornal, ou seja, terminar a edição do jornal para que ele seja impresso. Como já ocorre, os assinantes dos jornais online já têm acesso à edição atualizada, enquanto quem é assinante do jornal impresso recebe aquilo que já está impresso já na noite anterior e depois foi impresso, depois entrou no caminhão até chegar à sua casa. Os outros que leem online têm uma edição atualizada à medida que as notícias vão chegando. Elas são acrescentadas ao fechamento inicial do jornal. São incluídas novas informações ou mesmo manchetes são substituídas por manchetes mais importantes. A direção de Tamedia, junto com seu plano de transição, assegurou seu objetivo de seguir as inovações da mídia no mundo digital, sem perder em termos de jornalismo e de qualidade. Vamos ver, isso é importante. Depois de 20 anos de adaptações aos modelos de informação, a direção de Tamedia, a empresa que está fazendo essa transição, diz ter chegado o momento das mudanças radicais. Em todo o mundo, os grandes grupos de mídia vão se adaptando à transformação digitalizada de seus veículos de informação. Isso também inclui a edição de livros em versões digitais. Muita gente já não lê mais o livro, aquele volume, vai no computador ou no celular para ler seu livro. Leva mais tempo, usa mais os olhos, mas é a preferência geral. As salas de cinema também sofrem igualmente o impacto da individualização da visão dos filmes pelo streaming, com consequências no redimensionamento dos festivais de cinema. É impressionante. É esse o mundo no qual vivemos e no qual ocorrem essas transições. Se você gostou, você deixa o seu like, distribua, faz um comentário, conta como é que era na sua época, você que é mais velho, como é que era? Seu pai também ia buscar o jornal enquanto sua mãe fazia o café? E não se esqueça de se inscrever, isso é muito importante. E
No próximo, voltaremos a falar de política. Parece que a coisa está fervendo em São Paulo. Até lá.